10 mil de faturamento. Esse tem sido meu faturamento nos últimos 4 meses como nutricionista particular, nutricionista clínico, e eu demorei mais ou menos 7, 8 meses para alcançar essa marca, e graças a Deus eu venho batendo de forma recorrente, mês a mês. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Igor, sou nutricionista, já tem mais de um ano, e esse aqui é o canal Nutrindo, onde eu nutro vocês com informações a respeito da nutrição ou outros temas relacionados. Bom, vamos lá. Essa era a minha meta desde o início, quando eu comecei a atuar de forma totalmente autônoma e eu nunca tive outro emprego como nutricionista. Eu tive lá os meus estágios obrigatórios, trabalhei numa rede de supermercado como estagiário, enfim, mas desde sempre eu sempre quis atuar, ter meu consultório, trabalhar ajudando as pessoas, prescrevendo planos alimentares. E eu demorei aí 7, 8 meses para alcançar essa marca que todo nutricionista quer alcançar, que são os 10 mil de faturamento. E foi com muito trabalho, com muito esforço, com muito aprendizado, com muitos erros, né? Principalmente que eu cheguei a essa marca ali em setembro, outubro, estava batendo na trave aí em outubro mesmo, desde então eu venho batendo aí a média, né, de faturamento de 10 mil. Fevereiro não foi 9 mil alguma coisinha, mas em compensação em janeiro, né, a gente teve o maior faturamento do consultório, chegando a 20k, 20 mil de faturamento. Eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu fiz, que vocês podem fazer. Desde o começo da minha graduação, desde o início da minha graduação, eu sempre fui ativa nas redes sociais. Eu nunca fui, assim, a gente tem a timidez, mas, cara, eu sempre pensei a longo prazo. Eu preciso já criar um público, criar um vínculo para as pessoas que me seguem, porque quando eu me formar, esse público seriam os meus futuros pacientes. Então, desde o começo, eu sempre tratei o meu Instagram, principalmente o Instagram, como algo profissional. Sempre compartilhei dicas sobre alimentação, vida fitness, lifestyle, sempre compartilhei a minha rotina de atividade física, sempre compartilhei as minhas refeições, um pouco da minha alimentação, um pouco da minha dieta, dando dicas, criando um vínculo com essas pessoas. E esse é um dos principais erros que eu vejo nas pessoas estudantes de nutrição, nos estudantes de nutrição, principalmente na minha faculdade, eu me formei na USP. Mas eles são muito engajados nas partes, nas extensões curriculares, né, ali, atlética, enfim, as extensões acadêmicas, na parte científica, e tudo isso ok, mas aí a gente também deve se mostrar para as pessoas, se mostrar ao público, né? Mostrar um pouco da nossa vida, nossa rotina, no nosso dia a dia, um pouco mais da nossa alimentação, para a gente gerar empatia e gerar uma conexão com essas pessoas que são elas os nossos primeiros pacientes. Não importa se você tem 100 seguidores, 50 seguidores, 1000 seguidores, não importa. Uma pessoa que te conhece já é suficiente para essa pessoa divulgar. Assim, eu fui crescendo. Hoje em dia, meu Instagram, se você olhar agora, tem poucos seguidores, 2.700 seguidores. Em comparação com outros influencers, outros nutricionistas, que tem muito mais, mas isso não diminui meu faturamento. E eu nem sei quanto que é o faturamento deles. Então a gente não pode ter essa comparação. Mas sim, o meu público é um público que já me conhece de muito tempo. Porque eu sempre fui compartilhando a minha vida. Eu sempre fui compartilhando a minha vida. E quando eu iniciei, né, quando eu me formei, essas pessoas já me conheciam. E antes de me formar, ela falava, pô, Igor, não vejo a hora de passar com você, meu. Quando é que você se forma? Quando você se forma? E assim foi indo. Quando eu me formei, puf, dito e feito, coloquei lá a agenda aberta, já várias pessoas começaram a se interessar pelo meu trabalho, perguntando, e de início elas perguntam o valor, tudo mais, mas pode ter certeza que futuramente ela vai passar com você. E essa pessoa que passa com você, ela vai te divulgar para outras pessoas, e isso vai formando uma bola de neve que está acontecendo comigo hoje em dia. A pessoa que eu atendi lá atrás indicou eu, e essa indicação já me indicou para outra pessoa, e assim vai criando uma rede de pessoas que te conhecem, e principalmente, se você, claro, for um bom profissional, essa pessoa vai te divulgar de forma orgânica. Eu já coloquei tráfego pago, depois eu falo sobre isso, mas o meu crescimento ainda, né, eu tô crescendo, é de maneira orgânica. É paciente que passa meu número, passa meu contato, essa pessoa entra em contato comigo. Mas tudo começou lá atrás com as redes
sociais, principalmente o Instagram. Mas se você ali divulgar uma coisa no TikTok, quanto mais plataformas você trabalhar, mais pessoas vão te conhecer e futuramente essas pessoas vão passar com você. Não deixe de investir nas redes sociais. Pare com esse lance de ser tímido, tá? E outra, não fica fazendo posts estáticos, não. Hoje em dia é você colocar a cara, tá? É ser você. Pessoas geram empatias com quem é autêntico. Autenticidade, não importa como você é. Seja você mesmo. Seja autêntico. Não crie um personagem. Seja você. Tudo bem? Outra dica que me aperfeiçoou, que eu coloquei bastante, foi a parte de cursos de especialização. Eu já falei, hoje em dia eu sou licenciado Isaac nível 1. Isaac é um padrão de avaliação antropométrica que leva em consideração as dobras cutâneas, circunferências, peso, entre outras medidas. Isso foi um diferencial extremamente importante para a minha carreira profissional. Eu fiz esse curso quando eu ainda nem tinha me formado. Faltavam 2 anos para eu me formar e eu já era certificado, já era licenciado Isaac nível 1, que eu sou atualmente, não quis fazer o 2. E eu investi isso na graduação. Peguei dinheiro emprestado com meu cunhado para fazer o curso e foi o melhor investimento que eu fiz, porque isso gera um tipo de serviço diferente, uma experiência. Você está agregando na sua consulta, no seu plano de acompanhamento nutricional. Isso gera um relatório, e esse relatório eu passo para os meus pacientes, e eles ficam totalmente encantados. E realmente é uma coisa de qualidade. Eu faço avaliação, né, em mim, né, eu peço para outra pessoa fazer em mim, e isso é uma métrica de avaliação de acompanhamento do seu paciente. Percentagem de gordura, massa muscular, perímetros, entre outros. Isso é um diferencial para o seu atendimento. Muitos profissionais ainda não investem na Isaac, ou investem em um curso genérico. Eu realmente indico a Isaac, eu nem sou patrocinado por elas, mas eu vejo que isso foi um divisor de água dos meus atendimentos. Então vamos lá. Divulgação nas redes sociais e cursos de especialização. Isso sim foi um divisor no meu atendimento. Outra coisa que eu faço no meu atendimento é um acompanhamento, é o checklist. Eu sempre pergunto para os meus pacientes aí como é que está sendo a sua dieta, tem algo que eu posso te ajudar. Você se mostrar que está ali preocupado e realmente, de fato, você está preocupado, porque você deve ficar preocupado porque essa pessoa tem que gerar um resultado. O resultado que ela quer é o resultado que é seu também. Se a pessoa quer emagrecer, então crie no seu subconsciente, na sua consciência, que esse é seu objetivo. O objetivo do seu paciente passa a ser o seu objetivo. Então, se o meu paciente quer emagrecer, então eu quero emagrecer junto com ele. Não no sentido literal, óbvio, né? Mas é fazer ele emagrecer, ajudar ele a emagrecer. Porque um paciente satisfeito, feliz, vendo os resultados, é um paciente que vai indicar você e vai permanecer com você. Hoje, meu índice de permanência, de recorrência dos meus pacientes é muito alto. Dificilmente um paciente que passou comigo não volta ou não indica outra pessoa. Dificilmente, só se... Assim, é claro que o resultado dele não depende só de você, né? Depende da pessoa fazer. Mas você meio que ficar em cima do seu paciente faz com que ele tenha resultados não mais fáceis, né? Mas garantem um pouco o resultado dos seus pacientes. Fique com ele, pergunte para ele. Aí você define sua métrica, né? Define aí como você quer fazer isso. Eu faço de segunda, eu faço de sexta, esse checklist, perguntando para o paciente, cada paciente pergunta, vê como é que tá, o que eu posso fazer para te ajudar, para garantir o sucesso e o resultado do seu paciente, porque o paciente feliz é o paciente que retorna para você e é o paciente que indica para outras pessoas. Outro ponto diferencial que eu tenho nos meus atendimentos é a checagem dos diários alimentares. Eu sempre peço para os meus pacientes compartilharem as suas refeições, para eu acompanhar eles dia a dia ali, para ver se está tendo algum erro, alguma coisa, alguma pontuação que eu posso ali fazer com ele na hora. E isso gera uma identificação com o seu paciente, ele se sinta acolhido por você. E é claro que eu pego aqueles melhores pratos, compartilhe no Instagram, e o paciente vê o prato dele sendo compartilhado, ele fica feliz, ele se sente orgulhoso de ter feito um bom trabalho, e dá uma motivação a mais para ele. Quando o nutricionista compartilha um prato meu, caraca, que legal, então eu vou fazer mais pratos, eu vou compartilhar mais, eu vou ser mais assertivo na dieta, isso traz uma motivação a mais, traz um engajamento maior para a dieta.
uma aderência melhor para a dieta, ele fica mais na dieta. E é claro que a sua dieta tem que ser boa para ele ficar na sua dieta, né? Se for uma dieta ruim, aí pelo amor de Deus, como eu já vi, eu não vou ficar julgando o trabalho dos outros, né? Mas eu já vi muitas dietas ruins. Isso é uma coisa que eu percebo, tá? Tem muito nutricionista que não sabe fazer dieta, não. Não é só questão de macronutrientes, mas questão de praticidade, de organização, de pensar como seria aquele prato, aquela dieta para o paciente dentro do dia a dia dele, tá? Mas isso aqui é um tema para outro vídeo. Mas enfim, eu sempre peço para eles compartilharem no Diário Alimentar. Eu compartilho isso, essa foto no meu Instagram pessoal. O paciente vê aquilo, ele se sente muito feliz, muito motivado a compartilhar, e isso gera uma aderência, que essa aderência gera um resultado maior, esse resultado gera uma felicidade, ele vai ficar com você, ele vai compartilhar você para outras pessoas. Então é isso. Tenha diferenciais. Não passa só uma... Galera, quem é hoje nutricionista e só vende plano alimentar, tá errado. Hoje em dia as coisas mudaram, a gente precisa ter esse acompanhamento mais de perto com o paciente, a gente vende eu pelo menos vendo acompanhamento nutricional. Você tem que acompanhar o seu paciente semanalmente, diariamente, mensalmente, enfim, você escolhe o seu critério, mas a gente precisa ser mais do que passar um plano alimentar, porque passar um plano alimentar o ChatGPT já faz, então a gente tem que ser mais do que isso. Nós temos que trazer essa experiência humana, esse contato humano para o paciente. E isso eu faço muito bem. Eu percebo que isso me trouxe esse faturamento recorrente de 10 mil mensais. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe aqui. E me diz aqui se você é estudante ou não, se você é nutricionista ou não. Se inscreva no canal e deixe seu like, seu comentário. E até o próximo vídeo. Fui!